Tudo bem com você? Seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Vocacionados. Eu sou Marcel Farias e é um prazer ter você aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. E hoje vamos estudar sobre a história de graça. Que história é essa? Onde vamos encontrá-la na Bíblia? E como vamos passar esta história adiante para as pessoas que ainda não conhecem a Jesus? Este é o desafio do vídeo de hoje. E aproveita, antes de irmos para o estudo de hoje, você se inscreve, habilita as notificações, deixa o seu curtir, comenta e compartilha em suas redes sociais. Se você está chegando aqui pela primeira vez, também se inscreve, segue todo este processo de habilitar as notificações, curtir, comentar e compartilhar também. E se você quer que eu ore por você, deixa o seu pedido aqui na descrição do vídeo que eu vou ter um prazer imenso de orar por você. E eu vou aqui aproveitar e mandar um abraço para a Eliane Godoy, também para a Adriana Silva, o Marcelo, a Hilda Dias, também para a Patrícia, a Luciana, o Milton Baleroni, a Elza Silva, o Luiz Rogério e também o Felipe Xavier. Muito obrigado por vocês deixarem os seus comentários nos nossos vídeos. E se você quiser deixar o seu comentário, aproveita aqui na descrição do vídeo, deixa o seu comentário e o seu pedido de oração. Agora eu rodo a vinheta. Na sequência, a gente volta para estudar a Palavra de Deus. Diz a Bíblia, pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que vocês herdaram dos seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata que perdem o seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado e sem mancha. Ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora, nestes últimos tempos, foi revelado por causa de vocês. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 a 20. Estes versículos nos mostram que a salvação não foi obtida por meio de coisas materiais como ouro ou prata, mas sim pelo precioso sangue de Cristo e que Jesus foi o Cordeiro sem defeito e sem mácula que se ofereceu em sacrifício pelos nossos pecados. Esse sacrifício, no entanto, não foi uma ideia surgida no momento em que Jesus foi crucificado ou mesmo como um plano emergencial após o pecado entrar no mundo. Foi um plano elaborado por Deus antes mesmo da fundação do mundo. E essa passagem de 1 Pedro nos mostra que a salvação não é algo que podemos conquistar por nossos próprios méritos, mas é um presente que recebemos pela graça de Deus e que o sacrifício de Jesus na cruz é a base da nossa salvação e foi planejado por Deus. E é importante lembrar que este plano foi elaborado por amor a nós, para que pudéssemos assim ser reconciliados com Deus e viver em comunhão com Ele para sempre. E além disso, essa passagem também ressalta que eu e você fomos resgatados do nosso fútil procedimento que os nossos pais nos legaram. Essa é a herança do pecado. Isso significa que, por natureza, somos pecadores e estamos afastados de Deus, mas que o sacrifício de Cristo nos redime e nos reconcilia com Ele. Essa mensagem é de extrema importância para todos nós, pois nos mostra que não precisamos carregar o peso dos nossos pecados, pois Jesus já pagou o preço por eles e nos ofereceu a salvação de maneira gratuita. Como está escrito lá em Romanos 6,23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas infelizmente, muitas pessoas não aceitam o sacrifício de Jesus na cruz e deixam de experimentar em sua vida a maravilhosa história de amor e de graça que o mundo tem conhecimento. São as mesmas pessoas que afirmam que o crente é um louco e que precisa acreditar em um Deus para ser feliz. Paulo, escrevendo para os crentes de Corinto, afirmou: a mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. 1 Coríntios 1, versículo 18. E foi este amor que partiu de Deus, que agiu de maneira poderosa e inimaginável para nos deixar um evangelho eterno, que é a mensagem de salvação através da fé em Jesus Cristo. E essa história vem sendo anunciada desde o Antigo Testamento, onde Deus já estava preparando o caminho para a vinda de Jesus Cristo. E os profetas anunciaram a vinda do Messias, o Salvador que libertaria o povo dos seus pecados e traria a salvação. Isaías, por exemplo, profetizou sobre o sofrimento e morte de Cristo na cruz, e está lá em Isaías 53. E Jeremias profetizou sobre a nova aliança que Deus faria com o seu povo, em Jeremias 31, versículos 31 a 34. E todo o Antigo Testamento é uma preparação para a vinda de Jesus Cristo,
que é a revelação do Evangelho eterno. E quando o Filho do Homem nasce de uma virgem entre nós, o amor de Deus se manifesta de maneira ainda mais poderosa através da sua vida, da sua morte e da sua ressurreição. Jesus Cristo veio ao mundo para cumprir as profecias deixadas pelos profetas no Antigo Testamento e anunciar o reino de Deus. E Jesus, aqui na terra, ensinou o amor de Deus e a sua vontade para a humanidade. E mostrou isso em suas ações, curando os doentes, alimentando os famintos e perdoando os pecados. Mas o ponto culminante do amor de Deus por nós foi a morte de Jesus ali na cruz. Naquela cruz, ele se ofereceu como sacrifício pelos nossos pecados, para que pudéssemos ser perdoados e reconciliados com Deus. E a expressão máxima deste amor foi resumida pelo apóstolo João, que, inspirado por Deus, escreveu: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Mas ele não apenas morreu, ele também ressuscitou. E a sua ressurreição, a ressurreição de Jesus no terceiro dia, é a prova máxima do amor de Deus por nós. Ele venceu a morte e o pecado e abriu o caminho para a vida eterna através da fé em seu nome. E como está escrito lá em 1 Coríntios, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio ao mundo por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Pois como em Adão todos morreram, assim também em Cristo todos serão vivificados. 1 Coríntios 15, versículos 20 a 22. A partir deste marco na história do mundo, os discípulos de Jesus agora tinham muito a ensinar e testemunhar desta história de graça. E eles foram as primeiras testemunhas do Evangelho eterno e espalharam a mensagem de salvação por todo o mundo conhecido em sua era. Eles pregaram do amor de Deus, da salvação pela fé em Cristo Jesus e da vida eterna através do sangue vertido na cruz. E por isso foram perseguidos e martirizados por causa da sua fé, mas nunca desistiram de espalhar a boa notícia do Evangelho. E como está escrito, eles, retirando-se da presença do conselho, regozijavam-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Atos 5, versículo 41. Os discípulos vivenciaram em suas vidas o agir do amor de Deus de maneira sobrenatural através do Espírito Santo, que os guiou e os ajudou a compreender o que é viver o Evangelho eterno pela graça de Deus. É Ele, o Deus Espírito Santo, quem nos dá a força para vencer o pecado e nos ensina a amar como Jesus amou e nos transforma a cada dia em pessoas mais parecidas com Cristo. É essa história de amor e de graça, a história do amor de Deus por nós, que temos a missão de levar ao mundo, pois ela é a mais bela e profunda história de amor que existe. Nessa história, há 5 características que apontam para o amor infinito de Deus por nós, que uma vez compreendidos, impacta a nossa vida e o nosso relacionamento com Ele. E é sobre estas características que vamos falar um pouquinho agora. O amor de Deus por nós é infinito, o que significa que não tem limites, não tem fronteiras. Este amor é tão grande e profundo que não conseguimos compreendê-lo totalmente. Deus nos ama incondicionalmente, independente do que fazemos ou deixamos de fazer. Este amor é exemplificado na passagem mais conhecida da Bíblia, que já foi citada aqui e que está lá em João 3,16. Deus nos ama de tal maneira que permitiu a Jesus morrer para nos salvar e nos reconciliar com Ele. Este amor infinito nos dá segurança e paz, porque sempre podemos contar com Deus, independentemente das circunstâncias da vida, e porque nos dá a certeza de que Deus sempre nos amará, mesmo quando não merecemos. O amor de Deus também é insondável, o que significa que ele é tão profundo que não podemos entendê-lo, compreendê-lo, alcançar a sua totalidade. Paulo fala sobre a largura, comprimento, altura e profundidade do amor de Deus em Efésios, e ele diz para que possais assim compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer assim o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que assim sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Efésios 3, versículo 18 e 19. Esse amor é tão profundo que ele está disposto a ir aos mais extremos lugares para nos amar e nos resgatar. E o salmista Davi escreveu: se eu subir aos céus, tu lá estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali também estás.
Se eu tomar as asas da alvorada e me fixar nos confins dos mares, também lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Salmo 139, versículos 8 a 10. Davi entendeu que no amor insondável de Deus ele sempre podia confiar. E eu e você devemos ter a mesma fé que Davi teve. E o amor de Deus por nós é incompreensível, que de tão grande e profundo a mente humana não pode abarcá-lo ou compreendê-lo completamente. Paulo escreveu em Romanos 11:33 o seguinte: ó profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os teus caminhos. E o amor de Deus é tão incompreensível que ele se dispôs a se sacrificar por nós, mesmo quando não merecíamos. E compreendemos essa afirmação quando lemos o que o apóstolo Paulo também escreveu, desta vez em Romanos 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas entenda uma coisa, Deus não apenas nos ama, Ele nos compreende completamente, conhece todas as nossas fraquezas, falhas e pecados. E ainda assim, Ele nos ama. O seu amor por nós é imortal e jamais morre ou desaparece. O amor de Deus é tão poderoso que ele foi capaz de ressuscitar Jesus Cristo dos mortos, vencendo assim a morte e o pecado para sempre. A sua expressão de amor ao vencer a morte colocou para sempre um ponto final na história do pecado. Sobre a manifestação poderosa deste amor, Paulo escreveu em Romanos o seguinte: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos 8, versículos 38 e 39. Esta é a mensagem de esperança e amor que Paulo entendeu plenamente quando escreveu Romanos 8. E eu e você, sempre que desejarmos, Deus estará disposto a nos perdoar. Basta assim reconhecermos os nossos pecados diante dele, que ele será fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, verso 9. E por fim, o amor de Deus por nós não tem fim, é interminável, o que significa que nunca acaba ou mesmo nem diminui. Ele sempre nos ama, não importa o que eu e você façamos ou deixarmos de fazer. Esse amor é demonstrado na parábola do filho pródigo de Lucas 15, versículos 11 a 32, onde o pai ama o seu filho, mesmo quando ele o abandona e desperdiça toda a sua herança. Deus ama de tal forma que nunca desiste de nós como o pai da parábola. Ele sempre estará pronto para nos perdoar, nos ajudar e nos guiar em todas as situações. Pois com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Jeremias 31, versículo 3. Que possamos aceitar e viver este amor e, como resposta a este amor maravilhoso de Deus, sairmos compartilhando com os outros a boa notícia do Evangelho Eterno, que é a maior história de graça que conhecemos. Pois quando agimos assim, estamos cumprindo um mandamento de Deus. E você lembra que mandamento é esse? Foi o próprio Jesus que nos ensinou este mandamento, lá em Lucas 12, versículos 30 e 31. Jesus disse: ama o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente e com todas as suas forças. E ame também o seu próximo como a si mesmo. Nenhum outro mandamento é maior que esses. Que possamos hoje, cheios do amor de Deus, sair pelo mundo espalhando a sua notícia e mostrando a todos que não há amor maior que o amor de Deus por nós. Pense nisso, leia sua Bíblia, ame a Deus e que Deus nos abençoe. Este conteúdo está no aplicativo Esperança Real e na web rádio Ecoar. Se inscreva no nosso canal, habilite as notificações, deixe o seu curtir, comente e compartilhe em suas redes sociais. E lembre-se, você é participante da vocação celestial para ir ao mundo, pregando o Evangelho da salvação a toda criatura. Que Deus te abençoe e até amanhã.